TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite. Chegamos com mais um Conexão Esportes e com notícias ruins para o Guarani. 5 jogos, nenhuma vitória. A situação está ficando complicada para o time da cidade. Tem o Atlético que venceu o Guarani, Cruzeiro que venceu mais uma. Claro, a rodada do Campeonato Carioca, Paulista, campeonatos aqui da nossa região. E a gente já começa dando boa noite e pedindo a sua mensagem aqui, ó. 3222-5052. Mande sua mensagem, conta pra gente o que você está achando do seu time nos campeonatos estaduais. Vamos lá? Boa noite, Alê. Boa noite, Tainara. Boa noite, meus companheiros aqui no programa. A você em casa, de volta, né? Depois da semana mesmo? passada. Você me abandonou. Eu tava quase me esquecendo disso. Você me abandonou semana passada. Realmente também estava lá no programa. Foi por um bom motivo, né? Ver o Guarani. Só não deu certo, né? São pé frio. Até depois. Não, mas olha, o campeonato mineiro é o campeonato dos empates, realmente, até agora, né? Com exceção dos times grandes, e aí tem razão até o nosso companheiro que não gosta muito dos estaduais, o desnível realmente está muito grande. Tá muito grande até o momento, e vamos comentar essa rodada do fim de semana. Boa noite, Pedro. Também tinha me abandonado semana passada. Agora ele já está 100%. Agora eu voltei, né? Me recuperei. Igual você estava falando, Ale, tem os times que fazem gol no campeonato e os que ficam no 0-0, né? Tem os 3 primeiros ali e o restante. Está bem complicado aí esse início, não só para o Guarani, mas para a maioria dos times menores. E a nossa sorte é essa, né? A situação do Guarani só não é tão complicada porque tem gente ainda pior. Boa noite, Marcelo. O que você está achando do Guarani? Exatamente. Também compactuo com a opinião do Pedro e do Ale. Boa noite. Boa noite também para os nossos colegas aqui de bancada. Realmente a situação ela é complicada, mas a tabela ela acaba colaborando um pouco, né? Hoje teria o jogo da ORT com o Boa Esporte, só que esse jogo acabou sendo adiado para o dia 27, então ainda vai ter alguns dias aí para o Guarani se alertar em relação a isso, até porque o próximo jogo é aqui em Divinópolis novamente, contra o Tupi, no próximo sábado. Foi a segunda derrota do Guarani no campeonato, mas em relação aos empates também, nenhum gol marcado aí nos últimos 3 jogos, né? Sim. Então é algo a se alertar aí para a equipe do João Rodrigues. Então já vamos começar falando de Atlético e Guarani. Imagens cedidas pelos amigos agora do Alexandre, porque ele virou super parceiro do pessoal. Mandar um abraço pro Pedro lá, que mandou as imagens da Rede Minas. Não, esse Pedro aqui. Outro Pedro. Outro Pedro lá. O pessoal também lá do meio de campo, nós estivemos visitando lá na semana passada, eu e o Aleph, né? Pós-jogo, né, do Guarani. Ficaram passeando lá. Ficaram passeando. Tiveram um camarote só para eles, moral altíssima de Ale. TV Candidez teve um camarote. Não, representada por vocês, né? Exatamente. Estivemos lá, o pessoal mandou as imagens aí, né? De Atlético e Guarani. O Atlético que venceu por 2-0, né? Com gols de Alejandro. Isso. E Michael Bolt. Estreando, né? Nós tivemos, né? O Michael Bolt e o Vinícius, além do Guga, né? O grande destaque do jogo, né? Jogou bastante. Lateral direito, realmente, que deu uma opção de velocidade ali pelo lado. Realmente. Ele que fez o cruzamento pro gol, né? O gol do Alejandro de cabeça. Em relação ao Atlético, né? Falando rapidamente, eu acho que foi um jogo bom para testar essas alternativas. O Alejandro é um jogador ainda em desenvolvimento, né? Um jovem, né? Às vezes comete alguns erros ainda. Já no ano passado ele já teve algumas oportunidades e foi criticado, né? Por isso, né? Mas ontem deixou sua marca. E também o Maicon é um jogador que jogou muito tempo na Rússia, jogou já no Fluminense, naquele time do Fluminense que se livrou do rebaixamento, né? Em 2009 e está muito tempo fora. Então requer um certo período de adaptação. Sobre o Guarani, eu acho que a gente pode falar primeiro, dar o destaque ao Leandro, né? O Leandro
Se não fosse por salvou ele, a o Guarani situação... de um placar mais Prova adverso, mais uma vez a característica fundamental do Guarani, né, que é se defender. Claro que foi contra o Atlético, né, um dos Bem 3 diferente, grandes, né? os 3 jogos mais difíceis. O Guarani já passou por 2, mas não é muito diferente contra as outras equipes. Né? O Guarani está sempre procurando se defender acima de tudo e não suporta essa com pressão. as opções ali que estão sendo implementadas no modo de defesa do jeito, vamos dizer assim, improvisado, né? Só para você ter uma ideia, nos 12 minutos iniciais do jogo contra o Atlético foram 5 escanteios contra o Guarani. Mas ontem, até na questão de defesa, faltou talvez uma peça que chegou há pouco tempo, que é o Dopor, que foi contratado novamente para o Guarani. Talvez um jogador da característica dele poderia ser importante ali no meio de campo para haver uma proteção maior, né? Do meio para frente, por exemplo, em relação ao jogo contra o Vila no domingo passado e contra a Caldense, o Jean manteve, né, a estrutura de jogar com o Paulo Moraes, com o Pedrinho e o Douglas, quer dizer, 2 atacantes, o Pedrinho mais deslocado e o Paulo tendo que ajudar voltando na marcação, e o Everton Maradona na armação. O Everton, que é muito bom jogador, mas não tem ainda aquela capacidade de jogar os 90 minutos. O Maradona que saiu, né? O Jean foi mexer só aos 28 do segundo tempo contra o Atlético. E colocou na quarta-feira o Leomir, também ele mexeu no intervalo, mas depois demorou para mexer, né? O que deu muitas vaias. A entrada aqui. do Leomir não surtiu efeito, no meu ver, continuou sem criar da mesma forma. O Jean até disse que o time ele até conseguiu se impor contra o Atlético, mas nós temos que ressaltar que o Atlético mais esperou, né? Já tinha vantagem. Já tinha 2-0, não tinha porquê. Mas eu acho que na questão das alterações, talvez ontem, Tainara, na minha visão, ele quis dar uma certa moral pro time, sabendo que esse jogo seria difícil até pelo mau primeiro tempo que aconteceu, e dar o máximo de moral possível pro grupo para o jogo decisivo, que é o jogo de sábado. O Guarani tem a obrigação de ganhar, né? Até então não teve isso, mas agora tem. Porque 5 jogos, nenhuma vitória. Se não quiser se preocupar com o rebaixamento nas últimas rodadas, tem que se salvar, tem que ganhar Tupi de qualquer forma. O jogo de ontem eu só acompanhei pela Minas mesmo no rádio, mas voltando no de quarta, aqui no Farião, eu achei o jogo horroroso. As duas equipes, né? A Caldense que empatou hoje de novo também. A qualidade baixa nas É o que a gente veio falando, né? Você pega os jogos dos últimos 6 colocados, é igual a Tainara falou, é horroroso, é triste de assistir. A gente não queria que o Guarani estivesse nessa situação, obviamente, mas não tem mais tempo para arrumar a casa. O campeonato tá passando, já vai chegar na metade, tem que ganhar, tem que fazer gol. Não pode, um time não pode ficar 3 jogos sem marcar. Não pode ficar só empatando, porque senão vai cair. E o outro destaque também na defesa, falando da defesa, ontem foi a volta do Helder, né? Depois de um longo tempo machucado, acabou retornando como titular. O Helder treinou já na sexta-feira, já tinha um indício que ele jogaria no lugar do João Marcos, né? Levando-se em conta esse detalhe, né? Que ele estava muito tempo sem jogar. Na hora do primeiro gol, o Alejandro sobe sozinho, né? No meio dos 2 zagueiros. Muito tranquilo. Problema também, né? Mas o Vicente tá mandando um abraço para todo mundo aqui, dizendo que adora acompanhar o programa. Obrigado. E ele quer saber a nossa opinião sobre o seguinte: o Guarani tem chances de se classificar entre os 8? Tem. Tem por toda a circunstância do campeonato, né? Tem pela ruindade e o nível baixo. Geral, porque falar, não, o Guarani tá entre os 8 melhores, porque ele tá jogando bem, não. E o número elevado de vagas, né? Porque se fosse 4, era sem chance. Aí realmente ficaria muito difícil, até já pelos pontos perdidos. Apesar Hoje de está em nono o Guarani. Na tabela, daqui a pouco. Só que com a mesma pontuação do 10 primeiros. Então, com a URT atrás, com o jogo a menos. São 4 times com 3, então você pegar o 8º e o 10 primeiro, eles estão na mesma situação. Como o Marcelo falou, né, o jogo URT e Boa foi adiado, porque o Boa ele vai jogar a Copa do Brasil do Paraná contra o Foz, e resolveu, né, por questões financeiras e de ônibus. Então, até para ajudar... O Bruno faliu o Boa, né? Até então. Para não ter problema, a federação ajudou o seu filiado, né? E o jogo com o RT foi adiado. Vamos falar de um outro time, né, grande, que está jogando bem. Cruzeiro venceu por 3-0 o Vila Nova. O Vila que, assim como o Guarani, né, e acho que até pior, está numa situação super complicada. Até pior porque eu acho que o Vila ele teve um erro de planejamento, que ele colocou um treinador muito jovem, que é o Fred Pacheco, para começar o trabalho, que é até da base do Cruzeiro, e aí colocou o Eugênio Souza agora. E demitiu, né? voltou... No primeiro jogo já, né?
o que mostra realmente a desorganização do Vila, Isso. né? E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje que entrou com estreia do Rodriguinho, gente, Dodô titular, o próprio Orejuela, todo mundo. Dodô e Dedé, eu adorei essa. Dodô e Dedé. Eu acho só que como já era um jogo com um time mesclado, o Mano poderia ter poupado Dedé e colocado o Fabrício Bruno pra gente ver como que ele tá, se ele vai ter ritmo de jogo. Eu quero saber dos cruzeirenses, porque o pessoal tava perguntando tanto sobre Rodriguinho, o que será que eles acharam? Manda aqui pra gente, vocês gostaram? Vocês aqui gostaram da estreia do No Rodriguinho? primeiro tempo, eu achei que ele mostrou iniciativa, chutou Vontade, a gol, né? Assim, sendo aquele jogador central no meio de campo ali. A própria característica dele, né? E só falta o entrosamento com o estilo de jogada da equipe, né? Igual como eu falei com a Ale também antes do programa, a gente não pode tomar de base um jogo contra o pior. O Campeonato Mineiro já é ruim, mas tem o pior, que é o Vila Nova. Lanterna do campeonato. Né? A dúvida é só ver como vai ser o posicionamento do Rodriguinho com o Thiago Neves. Se o Mano vai preferir fechar mais o meio de campo com 4 jogadores. E se vão ser os dois titulares, os né? dois, né? Porque o Robinho vem mostrando ao longo dos outros jogos que ele também pode ser titular. Porque você pode jogar o Rodriguinho mais atrás, né? Jogando no meio de campo, Thiago Neves e Fred mais na frente, como às vezes o Mano deixa. Inclusive, no segundo tempo, o Rodriguinho foi substituído pelo Thiago Neves. Deixa eu só voltar aqui no Guarani rapidinho, que tem gente revoltada aqui. Opa. Acho que é Geraldo o nome. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Geraldo. Ele disse que o Guarani tinha que acabar, que é só decepção para Divinópolis. Nossa, gente. Calma, geral. Pesado. Vamos. Não é muito Infelizmente, aí, não. É aquela questão de discussão da estrutura do futebol e do próprio Campeonato Mineiro. E você tem outros times na mesma situação. Você vê, por exemplo, a gente até estava conversando aqui antes de começar o programa, na tábua dos 8 classificados, dos 5 times, tirando os 3 da capital, que estão entre os 8 hoje, pelo menos 4 não são times assim tão tradicionais. Tem Patrocinense, empresários, né? Tem ligação com o empresário, o Atombense, o Boa. Então, assim, hoje em dia, o futebol, realmente, sem o dinheiro, ele fica complicado de ser mantido às vezes, e não é só o Guarani que passa dificuldade. Exatamente, não é só o Guarani que está nessa fase ruim, são todos o os times Vila do interior, que já ficou, né, ali bem na ponta Ano mesmo passado, do campeonato. no finalzinho. A própria URT, né, que fez bons campeonatos nos últimos anos. Sim. É complicado. É isso aí. A gente tem gols hoje também de Tupi e Caldense, né? Agradecer o pessoal da TV Caldense. Teve gol, gente, em outro jogo. Ontem. 2-2 esse jogo. Um pouquinho mais Caldense emocionante, né? Teve a festivação do técnico Zezito, né? Depois da saída do Ito Rock. Pois é, e esse troca-troca também já de Inclusive o Ito Rock técnicos. também acertou agora com a URT, né? Vai treinar a URT agora. Vamos ver se no final quem vai ter apostado certo, né? Quem trocou, quem não trocou. Aí o primeiro gol da Caldense, o Judson, que é um jogador realmente que chamou muita atenção no jogo aqui contra o Guarani. Deu trabalho. Jogou demais, realmente, jogador de São Bernardo do Campo, um jogador lá de São Paulo, e agora jogando aqui na Caldense. Realmente um bom jogador. O Tupi virou o jogo com o Marcos Vinícius, fazendo 2 gols, e no finalzinho o Felipe Baiano, o meia, camisa 10 da Caldense, empatou a partida. Foi pênalti mesmo, gente? Achei que foi, deu realmente a carga por trás ali, se não me engano, do camisa 7, Carlinhos, jogou bem também aqui da Caldense. Sim. O Baiano também jogou muito bem aqui no Faria. O 10, né? Isso. E aí esse jogo causou também, como a Tainara falou, a troca-troca de técnicos, né? O troca-troca de técnicos. Pois a saída do Ailton Ferraz, né? Ex-meia do Flamengo, do Fluminense, que era técnico do Tupi, saiu e aí vem a notícia, né? Isso. O novo treinador do Tupi, gente. Pode contar, Lê. Pois é, o Serranense vai disputar o módulo 2. Semana que vem já estreia. Agora. Até semana passada teve a reportagem, né, do Serranense. E o Gerson Evaristo, que seria o técnico do Serranense, vai ser o técnico do Tupi. Gerson, eu tenho uma notícia pra te dar. Você vai estrear com derrota, tá? Sua Contra... troca não foi eu boa. sinto te dizer. Então não vai dar e depois você vai conseguir alguma coisa aí, mas no Até próximo jogo... O Ricardo Wagner, jornalista de Juiz de Fora, confirmou, né? Sim. A tradicional jornalista lá de Juiz de Fora, que o Gerson Evaristo será o treinador do time Juiz Forano agora e vai estrear contra o Guarani. E no Serranense, né? Pelo menos por enquanto, o nosso Gustavo Brancão fica como técnico. Tá aí a nota oficial do Serranense. A gente deseja boa sorte ao Gustavo Brancão. Inclusive, a própria diretoria confirmou que, mesmo aí com o Brancão assumindo interinamente, está em busca aí de um novo técnico para a equipe. O Brancão tem o trabalho de auxiliar, né? Sabe do que horas é a estreia do Serranense? 19 horas. 7 horas. Em Três Corações. O futuro vai dizer se você fez a escolha certa.
tempo Tomara, né? Pro Gustavo, tomara que seja muito bom, né? Agora pro Gerson. Experiência, o Gustavo tem. Eu o sinto Gustavo dizer, tem Gerson, sorte, mas eu acho que não vai subir, ser né? legal, não, A tá? única, né, vantagem aí no caso do Tupi, né, que ele ainda joga Série D, né? Tem Sim. essa vantagem. E a talvez, Copa do né? Brasil. E a É só Copa que se ele não for bem no estreia com a Mineiro, Copa ele do não vai Brasil. ficar pra Série D, né? Tem esse detalhe. Com Troca-troca certeza. de técnico é É, o complicado. troca-troca. Ele estreia contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Quarta-feira agora. o Gerson, né? E como o Marcelo tinha falado, né, na URT, o Sidney, ex-volante, né, do São Paulo, do Fluminense, saiu do cargo e agora o Ito Roque, que estava na Caldense, vai assumir, né, o time de Patos de Minas. Nossa, mas aí confundiu toda a minha cabeça e das pessoas também, meu Deus do céu. Então trocou técnico, então, o Tupi é o RT e a Caldense, que tinha trocado, manteve o Zezito. É isso aí. Pela Deus do milésima vez a técnico da Caldense. E aí vem os jogos de 0-0, né? Ali da rodada. É Tupinambás e Tombense Isso. e o América. América E Patrocinense. a América e Patrocinense. O Patrocinense. jogo em patrocínio, o América teve alguma chance e tal de conseguir a vitória. O Mateuzinho, mais uma vez, Jogando bem, teve né? um bom destaque, mas o jogo ficou no 0-0. E o Tupinambás, que começou bem o campeonato, né? Uhum. Já vem de 2 jogos sem vitória, mas é aquele negócio. O grande objetivo do Tupinambás voltando agora É se manter. se É o manter, mesmo do né? Guarani. É o mesmo lugar. É. Até porque o Tupinambás não participava até muito mais tempo e pelo menos está se mantendo ali entre os 8 por enquanto. Vamos ver a tabela, então, do Campeonato Mineiro? Como que tá nesse momento? Lembrando que o RT e Boa Esporte tem um jogo a menos do que os outros times, porque foi adiado para o dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro, que é aniversário da minha irmã. Um abraço para ela. Tá ali, gente, primeiro colocado, América e Cruzeiro com o mesmo tanto de pontos, né? Os Com dois empate, times o com América 11 conseguiu igualar. pontos. O América tem um saldo de gol melhor, né? Já tava, né? O Cruzeiro que igualou. Seguido do Atlético Mineiro com 10, e aí vem os times do interior. Patrocinense e Tupinambás tem 8 pontos. Depois, em sexto lugar, tem a Tombense com 6. E o Boa com 5 pontos. E em sétimo, Caldense com 4. Daí para baixo, vem Guarani e Tupi, ali neutro. Não vai para lugar nenhum, também não cai. Os dois têm 3 pontos. E no finalzinho ali, o RT e Vila Nova com 2 pontos. Lembrando que o RT tem um jogo a menos. Com Então, Boa. Isso. é o que o Pedro estava falando. Não tá dando para saber de nada, né? Porque, assim, uma vitória pode mudar Aí a próxima completamente. rodada, temos aí, no próximo sábado, então, Caldense e Atlético, 4h30 em Poços de Caldas. Desesperador para Caldense Mas também. o Atlético deve ser com esse time que jogou com o Guarani, porque tá pensando Porque em joga Libertadores no meio de Libertadores, semana, né? São Cinco- 2 datas, né? Isso. Essa e na outra. É isso, 5 horas da tarde, Guarani e Tupi, né? O jogo aí para apoiar. O Guarani, inclusive, que a torcida não podemos esquecer, um grande público na quarta-feira contra a Sim. Caldense, 2.000 Sim. pessoas, né? O módulo estava bem cheio. Pois É, e no sábado com certeza vai Às estar 5h15, cheio né? também. Isso. E também o jogo no sábado, América e o RT, sábado à noite, Independência. E aí no domingo, domingo pela manhã, Boa e Tombense, né? Um horário bem aprazível, né? Bem fresquinho, né? Tranquilo, é tranquilo. 11 horas é ótimo. Não tá, assim, não tá tendo horário fresco, né? Porque 5 horas da tarde lá no Farião também, se tiver igualzinho no jogo da estreia, meu Pois Deus, é, eu vou de burca, porque não aguento mais. Vila Nova e Patrocinense também vai ser pela manhã. E o jogo isolado da tarde, Cruzeiro e Tupinambás no Mineirão. A chance do Tupinambás também, conseguir um pontinho ali com o O Cruzeiro. Tupinambás é engraçado. Nas primeiras partidas, pelo trabalho do Felipe Surian, até conseguiu talvez o melhor futebol desses times do Do interior. interior. E tem o Highlander no ataque, o Ademilson, né? 44 anos. Firme e forte no time. Firme e né, forte, fazendo seus golzinhos, já fez 2 ou 3 no campeonato. Então, assim, mas eu acho que o Cruzeiro, até a ideia do Cruzeiro, não sei se o Pedro acompanhou, era até dar uma poupada nos jogadores. É, o hoje. Mano falou que ninguém vai É, jogar 5 jogos, mais que né? 5 jogos. Ninguém vai engatar uma sequência de mais que Só 5 o jogos. Fábio, né, coitado? É, que é o Fábio. O Fábio que passou o Rogério Senna, É. né? Quantidade de jogos, né? Em um clube só, né? Provavelmente. Tomara que passe. É. Jogar mais uns 10 anos. Pela condição física que ele tem, É, joga. de ultrapassar, Tem né? condição. 38 anos, o Fábio tem e tá nessa fase. Quem vai achar ruim é o Rafael, né? Que tá É, esperando há coitado. anos pra ser Gente, vamos para as apostas de sábado? Eu adoro fazer isso. É, Guarani e sim. Tupi.
Ale. 2-1 pro Guarani, bem chorado, mas acho que ganha. Ai, meu Deus. Chorado, sofrido, daquele jeito que a gente gosta. Pedro. Eu acho que vai ser 1-0 pro Guarani. Roubou meu placar. Marcelo. Eu concordo com o Pedro, 1-0 Guarani. Sofrido. Tá, então eu vou ser a louca da rodada. 3-1 pro Guarani. Nossa, se o Guarani fizer 3 gols no jogo, gente... A gente vai ter que fazer até alguma coisa especial aqui. Sempre lembrando, né, que os critérios de desempate é sempre bom, porque na conta o primeiro critério é o número de vitórias, o segundo é o saldo de gols. Saldo de gols, exatamente. É importante a ter, vitória é Se bem fundamental. que vai estar todo mundo com 0. Não. Do jeito que tá nesse momento, ninguém tem gol. Tem que chegar nessa primeira vitória para dar pelo menos uma acalmada, realmente. Agora vamos esquecer o lado torcedor. Se perder ou empatar com o Tupi, Jean fica balançado? Eu Com acho. toda essa troca-troca no Mineiro? O Jean, diferente de alguns treinadores que a gente viu aí, já no próprio início do campeonato, ele tem um trabalho muito bem conectado com a diretoria e já de algum tempo. Então eu acho que Trabalha a longo prazo. é mais a longo prazo. Mas com certeza existe uma pressão. Aí vai mais até da diretoria saber se é a hora de trocar ou não. Eu acho assim, é um trabalho que já vem de muito tempo e existe esse entrosamento. É diferente de alguns treinadores. Por Quase exemplo, 2 anos. O Quase Cid, né, o RT, ele ficou muito tempo no Boa, chegou assim, de surpresa, uma semana antes do campeonato. Então o pessoal não conhecia. É diferente do caso do Jean. Mas que a pressão existe, isso sem dúvida. Eu acho que ele tem bagagem dentro do time para aguentar essa pressão. Caso o time não vença contra o Tupi, eu acho que a filosofia da diretoria do Guarani é manter o Jean até o final das 11 rodadas, independente do que acontecer, igual ele falou, pelo trabalho que ele tem dentro, tanto com os jogadores quanto com a diretoria. Acho que mudar não resolveria o caso do Guarani. Eu concordo realmente com esse fato, até porque, pegando pela parte do planejamento, né, são quase 2 anos de trabalho, desde a época da montagem Antes do lá módulo da 2. série do módulo 2. Exatamente. E se for optar por uma troca, como é que vai ficar agora o time depois de todo esse trabalho? Como é que vai ser esse restante de competição? Tem outra coisa que ele sempre ressalta, tem ressaltado nas entrevistas. O Guarani fez 5 jogos, quase quarta e domingo. Agora 5 jogos em 15 dias. Agora que o time vai ter semana cheia para trabalhar, pelo menos até na 10ª rodada, antes do jogo do América, que é o último, ele vai ter as semanas todas livres para trabalhar. Agora você demite... Todo mundo teve Exatamente. os 5 jogos, né? Em 15 dias. Então, Mas aí é quase o mesmo reflexo em todos os times do interior. Se o Guarani melhorar, os outros também podem melhorar por ter esse prazo. Mas vamos dizer numa lógica, pensando só no trabalho, esquecendo um pouco a pressão. Você faria mais sentido ter demitido depois do empate em casa contra a Caldense Do que agora. Porque agora o não vai técnico demitir. novo viria com mais tempo para trabalhar. Se é para deixar do jeito que está ou só para escapar, é preferível deixar quem já está. Ó, e pressão da torcida, ele vai sentir, porque o pessoal tá reclamando aqui. O pessoal tá O Jean reclamando não tinha da passado por isso diretoria. ainda, né? Porque no módulo 2, no Guarani, em momento algum, teve essa pressão, mas ele tem que suportar É isso. diferente, né? Claro. Tem gente aqui reclamando da diretoria, falando que o Guarani só terá frutos quando trocar a diretoria. Porque é Que quase frutos que uma vocês ganham geração. né? mineiro? Porque realmente a diretoria do Guarani é quase que geração por geração ali, Mas né? o trabalho do Vinícius é um trabalho bem feito. Sim. Só que tinha que ter Claro. subido para a Série A, já é Com uma um ponto a se campanha muito destacar, boa, né? E aí tem gente já defendendo o Jean, falando que não vê ele sendo demitido, que a culpa nesse momento não seria dele, por todo o planejamento que eles estão fazendo. É uma coisa que vai... Mas ele vai ganhar, gente, vai ganhar e não vai ter nenhum Tendo desses essa problemas. semana para trabalhar e vendo o desempenho contra o Tupi, eu acho que você tem uma noção melhor disso. Mas eu acho que, como eu falei, se era para trocar na questão de mau resultado Deveria ter e dar sido meio de tempo para semana. alguém que não conhece o grupo chegar, poderia ter feito essa troca já na quarta-feira contra a Caldense. Agora não faz sentido também, né? Vamos falar do Campeonato Paulista? E aí, Emanuel, o Corinthians ganhou. Ganhou num clássico, né? O azar do Corinthians é que o Paulista não é feito só de grandes, né? Porque perde para os pequenos e ganha Aí, dos grandes. primeiro jogo de hoje do São Paulo contra o São Bento. São Paulo jogou o time quase todo reserva, só o Hernandes e o Elinho praticamente titulares. O time do São Paulo Pouquíssimos inteiro é o gols Hernandes, também. não? Só tem ele, não? Mas
Pelo menos a parte dele hoje É. E aí o Corinthians, que venceu por 1-0 com o gol do Danilo Avelar. E o Daverson, que foi expulso com uma cena ridícula. Não vamos nem mostrar, porque ele não merece nem esse bolo. É um time tão caro, com tantos jogadores de talento, ficar o jogo inteiro só alçando bola na área é deprimente, né? Depender do Davidson para fazer gol. E nesse momento estão jogando Ituano e Santos. Como que tá? Tava Parece que o Santos estava perdendo. Pro Ituano. O Santos não tinha tomado gol ainda, né? Até então era o queridinho do Brasil, o São Paulo elogiado. Hoje tomou... É por causa da matéria de hoje de manhã, que falou qual era o segredo do Santos. Descobriram o segredo. Descobriram aí pronto, deu tomou tudo errado. 5-1 pro Ituano. O Ituano não gosta de brincar, né? Se for pra ir lá, se for pra ganhar, é pra ganhar. Só ressaltar do São Paulo e por tabela também do Atlético, né? Na terça-feira o Atlético joga Libertadores contra o Danúbio. Lá no Uruguai. Uruguai, né? O Danúbio, que é um time que não tem muita torcida no Uruguai, é um time mais, médio, intermediário, junto com o Defensor. O Defensor, inclusive, né, fez uma ótima eliminatória. Não é um dos maiores do Uruguai? Penharol e Nacional, né? São os maiores. O Danúbio é um time médio, mas então, joga em o jogo casa. é igual. Escuta essa mensagem do Fabiano Marques. Boa noite. Esse Guarani é muito ruim. Ele quer a volta do Agamenon e Barra Mansa. Como não técnico ou como jogador? Então, auxiliar, né? Pois é. Se você for analisar na época deles também, o pessoal fala também, o Guarani não conseguiu ainda dar esse passo em termos de classificação nem na época também. Só, né, uma curiosidade. E no caso também, só para completar... É porque o pessoal tinha um amor com o Agamenon, né? É uma paixão. E tem que lembrar também que naqueles campeonatos da época do Agamenon tinham mais jogos. Teve um campeonato, por exemplo, o Guarani começou muito mal, eu lembro, acho que em 96 ou 97, e aí reagiu no final, né? Então dava aquela impressão, né? Que tava ótimo. Aí terminava em sexto, sétimo, mas assim, não classificava, porque na época não classificava 8. E só para ressaltar da fechada Libertadores, São Paulo joga com o Tajeres na quarta, fora de casa também, um jogo perigoso. O Tajeres também não é um dos maiores da Argentina. Para mim, esses jogos do São Paulo aí vão derrubar o técnico. E o do Atlético, terça-feira? Pois é, como eu dizia... Difícil também? Eu acho que é um adversário com condições do Atlético passar. O Atlético fez até partidas interessantes, claro, ressaltando sempre o nível do campeonato. O time mais complicado que o Atlético pegou foi o Cruzeiro, terminou no empate. Mas eu acho que pelo menos existe uma base, o planejamento do jogo foi bem feito, que praticamente ninguém jogou, com exceção do Hever. E tempo para trabalhar o time para esse jogo, o Levi teve, né? Mas eu não sei se vocês acompanharam. Aquela vez que o Botafogo classificou na pré-Libertadores, o primeiro mata-mata foi no meio de janeiro. Isso. Né? Então, ele foi mais no supetão ainda, quando se começou essa pré-Libertadores, com os 2 mata-matas. Agora já mês, né? Teve o mês inteiro. Na entrevista do Levi ontem, pós-jogo, né, que muita gente perguntou desse jogo de terça-feira, ele falou que tá com medo. Eu acho que... Ele tem que ver. Eu achei bem bizarro ele falar isso também numa entrevista. Eu acho que ele tem que ter respeito, mas é aquele negócio, ele tem que vender dificuldade para ganhar facilidade. Sim, você ganhar, que legal, ganhou. Fez mais que obrigação. Então vamos pro Campeonato Carioca. Teve gente fazendo gol. Esse teve muito gol, né? Teve. Até que enfim, né? Vamos começar para não fazer gol. Vamos começar falando do Vasco, que venceu o Fluminense por 1-0. Com gol. O invencível Vasco. Quem fez o gol? Pikachu. Como sempre, né? De pênalti. Bom jogador. Pênalti também. Te brinca. Só o Vasco e o Goiás, times da Série A, que ganharam todos os seus jogos. Ganharam todos os seus jogos no começo do ano. E aí, meus amigos, vamos falar de Flamengo e Cabo Friense. Poderosa Cabo Friense. Temor. 4-0 pro Flamengo. William Arão, Diego de bicicleta. E ele marcou o primeiro gol. Que foi esse aí, ó. Esse aí. Qualquer um fazia. Aí teve o gol do Bruno Henrique também, já no finalzinho do jogo, que a gente tem ele separadinho ali. Aí vamos pro Botafogo e Boa Vista, né, Ale? O que aconteceu nesse jogo? Aí... O jogo no tabuleiro de xadrez? Isso, o estádio de Bacaxá. O jogo que a única coisa que valia era a não classificação do Boa Vista. Porque quem tá meio assim por fora do campeonato pode estar achando, o Botafogo tá disputando, não. O Botafogo foi eliminado dessa primeira fase aí, que é a Taça Guanabara, mas eliminou o Boa Vista hoje, né? Que o Botafogo não tinha ganhado nenhum dos seus jogos, né, no Carioca. Sabe quem joga do Boa Vista? Quem? Carlos Alberto. Aquele do Meia. Do Dredd? Exatamente. Tá no banco hoje. Olha, perdeu, se tivesse entrado.
Vamos voltar a falar do Campeonato Mineiro aqui, que o pessoal tá mandando... Só para fechar, né? Claro, Ali. As semifinais da Taça Guanabara definidas, né? Vasco vai jogar com o Resende, né? Que acabou se beneficiando aí dessa derrota do Boa Vista, e Flamengo e Fluminense. Para mim, a pior tabela, a pior organização, se o do Mineiro é ruim, do Carioca é horrorosa. Hoje eu tô gostando de falar horroroso. Essa primeira fase não vale nada. Ela é muito estranha. A do Mineiro dá pra acompanhar, do Carioca é difícil de entender. É bem bagunçado. Só falando do Mineiro, que tem muita gente mandando mensagem, é o Célio, lá da Vila Santo Antônio. Um abraço, Célio. Ele tá dizendo que o Mineiro tá muito chato. Atlético e Cruzeiro deveriam disputar com o terceiro time ou não participar, porque não tem graça, que todo ano é a mesma coisa. Aí tem gente perguntando também sobre os laterais do Guarani. Tá falando deles, né? Queria saber dos comentários a respeito dos laterais do Guará. Não renovaram com os que já estavam e está improvisando jogadores que não é da posição. Os que foram contratados não estão jogando nada. Na quarta-feira a gente percebeu muito isso, né? Principalmente do lado direito. Isso eu concordo, mas tem que lembrar que houve a contratação do Léo Rodrigues, que veio do Vila Nova de Goiás, acabou que ele não ficou por questão física, né, Sim, Marcelo? acabou deixando aí o Guarani acabou liberando ele e ele saiu do clube. E aí faltou uma reposição melhor. Nesse ponto eu concordo, sim. Porque, tudo bem, você pode jogar com um jogador improvisado como o Yuri, que até na parte de dedicação, disputa, de raça, até não podemos reclamar, mas falta talvez alguma outra opção ali, até para o técnico poder mexer. E como que o técnico vai cobrar que o não lateral atue bem como lateral, né? Só lembrando que o é uma situação muito que talvez não esteja jogando tão bem nessa posição, ele começou jogando de lateral esquerdo, ele tem noção da posição. Você pode discutir se ele está jogando bem ou mal, mas ele já jogou ali. O Yuri sim está improvisado. O Yuri é volante de origem. Isso, volante de origem. E aí talvez poderia ter mais uma opção no elenco. Nesse ponto eu concordo. O Gleison, do bairro Antônio Fonseca, está dizendo que o Guarani vai ganhar do Tupi. Aí eu quero ler o restante da mensagem dele. Tainara, é só o meu Vasco para salvar o final de semana. Vascão campeão em cima do Menguinho. É campeão Seria sensacional, né? Da Taça Guanabara, da Taça Rio. Ou do campeonato. Ô, Gleison, a gente vai conversar. Tivemos um resultado nesse fim de semana, onde o Vasco acabou vencendo o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia em cima do Flamengo. Ai, gente, mas o Vasco também tem que ganhar alguma coisa. Será que é disso? Olha, Tainara. Tô brincando, vou até fazer uma pausa, porque falei que tinha sorteio, mas eu vou chamar o Pedro aqui, que a gente vai falar desse sorteio. Você tá sentindo calor? Demais da conta. Vocês estão sentindo calor? Tá bem Até quente. aqui dentro, gente, que tá com o ar-condicionado ligado, tá muito calor. Então, o que é ótimo nesse calor? Sorvete. E onde tem sorvete, Pedro? No Mica Churros, que não vende só churros. Vende tudo. Daqui uns dias estão vendendo o Aleph lá também. Porque o Aleph faz parte lá do Mica, gente. Móveis E aí? utensílios. E aí, como tá fazendo muito calor, o Mica autorizou o Varal de sorteio. pendurar roupa. Meu Deus. Cabidete. E aí, o Mica autorizou sortear 2 sorvetes. Lá da loja da Pernambuco, a loja que é linda, não sei se vocês já conhecem. Fica ali na Pernambuco, quase na esquina da Mato Grosso. Isso mesmo, da Mato Grosso. Então, vai lá, tem sorvete. A gente vai sortear 2 agora para uma pessoa só, né? Mas bacana, né? A pessoa leva um acompanhante. Ale, pensou em alguma pergunta? O América é líder do campeonato, certo? Sim. Por enquanto, né? E o América foi campeão a última vez em 2016. Quem fez o gol do último jogo do América no título de 2016, que deu o título pro América? Foi Quem fez o gol do título? O gol do empate contra o Atlético na final. Quem fez o gol? Quem fez o gol do empate do América Mineiro em 2016, quando eles foram campeões em cima do Atlético? Como é que é o nome do rapaz do Vasco? Que mandou Não, mensagem? não vai dar essa dica não, só deixa as pessoas procurar. Não, porque ele é capaz de saber. Ah, ele tem um nome parecido? Não, a dica é essa. Vocês procuram aí. Quem fez o gol do América em 2016, quando o América foi campeão em cima do Atlético Mineiro? Jogo. Pedro, não precisa pesquisar aí no seu celular, tá? Você não vale participar. Agora eu sou fit, minha filha. A gente vai... Ah, gente, vocês vão ver, eu e o Pedro. Não vou nem contar isso agora. Vamos falar da Aluma? Marcelo, que agora faz parte do Conexão Combate. O que vocês trazem de novidade essa semana? Pois bem, exatamente. Nessa edição do programa Conexão Combate, do quadro Conexão Combate, melhor dizendo, a Luma e eu comentamos sobre a volta do Anderson Silva ao UFC, ele que luta
agora no próximo sábado, lá em Melbourne, na Austrália. A Luma acabou fazendo uma análise desse retorno do Anderson Silva, que acabou ficando 1 ano parado por causa do suspensão. E ontem teve o UFC, né? Exatamente, José Aldo. O José Aldo venceu, voltou, acabou vencendo uma luta muito rápida. Sim. E agora teremos aí mais uma lenda do esporte brasileiro em ação. Vamos acompanhar então Conexão Combate. Olá a todos que estão ligados no programa Conexão Esportes. Estamos de volta em mais uma edição do quadro Conexão Combate, o quadro onde a gente traz diversas notícias do mundo da luta aqui na região e também internacionalmente. Falando de internacional, vamos falar dele, de uma das lendas brasileiras no MMA. Anderson Silva, o Spider, está de volta ao octógono do UFC. Ele que no dia 9 de fevereiro, no próximo sábado, enfrentará o nigeriano Israel Adesanya no UFC 234 em Melbourne, na Austrália. Primeiramente, agora vamos falar desse assunto aqui com a Luma. Luma, primeiramente, boa noite para você. O Anderson Silva, que estava em uma suspensão devido ao uso de medicamentos contaminados, segundo a USADA, que é a agência de antidoping dos Estados Unidos. E agora, passado esse 1 ano de suspensão, ele está autorizado para voltar para os octógonos. Ele que já tem uma idade avançada, pode render muito ainda no UFC. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite para o pessoal de casa. Eu acho que o Anderson Silva ainda tem mais alguns anos, aí, uns 2, 3 anos. Ele pode render alguma coisa no UFC, sim. Até porque pela experiência dele, ele é quinto dan em taekwondo, né? Ele é faixa preta em judô, ele tem aí o cordão amarelo na capoeira. Então a experiência dele é grande. E também a calma, né? A calma ali, a experiência dentro do octógono faz a diferença com um adversário mais novo, né? Que é o Israel, que tem 29 anos, né? Ele tem mais potência, está mais novo, né, ali, mas a experiência do Anderson Silva é maior, né? O quartel dele de vitórias é maior do que o do outro. As lutas, a experiência dentro do UFC. Bom, e como a gente estava até comentando aqui antes do quadro ser gravado, o Anderson Silva, ele é um rapaz muito experiente aqui no MMA, tem uma grande carreira, construiu uma grande carreira no UFC e também em outras federações, mas o Israel, ele também está invicto no UFC, né? Ele não perdeu nenhuma luta até agora e está sendo uma das grandes promessas agora do MMA, um rapaz jovem. Pode dar muito trabalho para o Anderson? O Israel vem do kickbox e do boxe, né? Então, ali a luta dele em pé é bem predominante, ele bate, né? O pessoal igual do meu karatê, que fala que é um mawashi, né? Um chute semicircular entrando, ele bate muito bem, bate um oizuki, que é um soco reto, né? Muito bem encaixado. E eu acho que vai ser uma luta bem em pé e vai dar bastante trabalho para o Anderson Silva, né? Pode ser que eles levem para o chão, né? Pela luta para o chão, como se diz, pelo cansaço, né? Pelo cansaço da luta, se render ali, né? Os rounds e tal, às vezes a luta pode ir pelo chão, mas acredito que seja mais uma luta predominante em pé. Bom, agora para falar um pouco mais da carreira do Anderson Silva, o Anderson que no ano de 2017 ele foi pego no antidoping com testosterona sintética, acabou tendo um problema com isso e depois ele teve aí esse 1 ano de suspensão devido ao uso de medicamentos contaminados segundo a USADA. Dava para ter construído um pouco mais essa carreira se não fosse essas suspensões? Como que o Anderson agora pode chegar, levantar poeira e dar a volta por cima no MMA? Acredito que é pela vitória mesmo, né? Tem que ser concreto com a vitória ali e manter. É difícil manter umas vitórias seguidas ultimamente no UFC, porque eu acho que a qualidade dos lutadores melhorou bastante também. Os lutadores mais novos, de artes marciais, né? Uma qualidade maior de formação, experiência maior. Exatamente. Então, finalizando aqui, dando esse abraço aqui para você, nosso querido telespectador. Lembrando que vocês podem acompanhar também o quadro Conexão Combate através dos nossos perfis nas redes sociais. O Aleph vai passar aqui embaixo no rodapé para vocês acompanharem. Luma, mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui no nosso quadro. Você que é nossa comentarista oficial aqui dos esportes de artes marciais. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal de casa. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até a próxima com mais um quadro Conexão Combate.
Se você pretende aprender um pouco sobre as técnicas de karatê, tá na hora de marcar uma aula experimental na Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Aulas Kids, Infanto-Juvenil, Adulto, Terceira Idade e aulas interativas para deficientes. Visite a academia e conheça o espaço, na Rua Mauá, 183, no bairro Esplanada, ou entre em contato pelo telefone 37 999 34 1243. Academia Bassai Karatê, onde os vencedores se encontram. Marcelo, você tá lutando lá com a Luma? Ainda não, mas quem sabe pra frente. Eu tô querendo levar todo mundo pro mundo fitness. fitness. Algumas aulas lá na Bassai Karatê, que é uma academia muito bem estruturada. O Pedro vai lá. Eu vou. Eu tenho que dar uma emagrecida. Inclusive, um grande abraço para a Luma, que inclusive na próxima semana tem uma matéria feita por ela no quadro campeonato, né? Combate. Super bacana, campeonato de judô, não é isso? Exatamente. Que eles acompanharam. Falando em projetos bacanas da cidade, vamos falar da rodada Camisa 10? Teve mais uma, 3 jogos e teve até empate, gente. 9-9. Uau. Isso é que é empate, né? Teve eliminação mais uma vez. Vamos acompanhar como que foi essa rodada. O programa Conexão Esportes acompanhou a terceira rodada da Copa Camisa 10. Foram 3 jogos no último sábado. A equipe do Alessandro Escapamentos e OSN fizeram uma partida de muitos gols. E o placar final acabou o empate em 9-9. No outro jogo, o Racing venceu de virada a equipe do Goianeiros por 7-6. E por fim, Myron Serralheria venceu o Leicester por 8-5. Amanhã teremos o sorteio das oitavas de final, onde as datas dos jogos também serão definidas. Pedro, não adianta você torcer, não tá dando certo. Eu acho que o Barcelona vai pedir para eu não torcer mais, porque 2 eliminações assim no prazo de 3 meses, o que está acontecendo? E o Ralê também comentou uma coisa, mais gols do que todos. Somar a rodada do Campeonato Mineiro e 1 ou 2 juntas, você teve mais Talvez gols. todos, né? Vamos ver como que foi. É verdade, o Atlético também. Também. Vamos ver como que foi a rodada, essa terceira rodada do Camisa 10? Tá aí, gente. O Barça em Lona, que era o time do Pedro. Continua sendo, eu não vou desistir. Perdeu pro BRZ de 4-3. O bar continua aberto aí. E aí vem Alessandro Escapamentos, que ficou em 9-9. Ai, gente, essas piadas são maravilhosas. 9-9, o jogo que a gente acompanhou. E tem um Racing 7-6 no Goianeiros City. A criatividade é impressionante. Pedro, o próximo você vai ler. Myron Serralherias, 6 ou 8? 8. 8 e o Leicester Esse também 5. a gente acompanhou, né? Isso. Tem mais rodada? Catalão 3 contra o Milan 4. Vai, Marcelo. All Blacks 3. All Blacks 3, Comunicação, Placas Penharol 11. E lembrando 11, que amanhã Comunicar. tem... Comunicar isso. Ixi, tem mais. Tem mais. Leão 7, Fênix 7, Chape 7, Seiamoto 7, Constru Borges 12-3. Forte. Constru Borges Showball 11, Independente 4. Acabou? Tem mais? Acabou. É super engraçado, gente, porque as pessoas devem... Eu sempre falo que as pessoas Eu tava devem quase achar... ali na sua casa. Porque a gente fica um pouco distante aqui da TV. E na hora que aparecem os nomes, a gente tem que ir pulando um pro outro mesmo, porque senão a gente não E consegue lembrando que enxergar. amanhã tem o sorteio, né? Que vai definir as oitavas de final e as datas também lá da Copa Camisa. Já escolheu seu time? Vou ver aí. Depois do sorteio, a gente define. Eu não vou contra quem vai jogar contra o Alessandro Escapamento. Nem contra o Borges, né? Muito perigoso do Alessandro. Gente, deixa eu só dar um recadinho super bacana agora, que lá na Mega Arena Lila tem uma novidade. O pessoal agora está com parceria com a escolinha do Atlético Paranaense. Legal. Você que tem filho, né, quer colocar a criança na escolinha, vai lá, procura o pessoal, tem de 7 a 14 anos. E aí tem as categorias separadas, né? Começa na segunda, todos os dias da semana tem... Segunda, terça, quarta,
quinta e sábado. Na segunda, categoria sub-7, sub-8, sub-9 e sub-10. Na terça, sub-11 e sub-12. E sub-13 e sub-14. Na quarta-feira, tem mais uma do sub-7 e sub-8, sub-9 e sub-10. Na quinta-feira, sub-11 e sub-12. E o sub-13 e o sub-14. No sábado tem aulas recreativas. Super bacana, procura o pessoal, o valor mais ou menos R$10, é isso, Aleph, para as aulas recreativas? E aí começa 8h30, de 8h30 a 9h30, de 9h30 a 10h30. Tem no período da tarde, 4 a 5, de 5 a 6. Então, assim, dá para você acompanhar bastante, dá para levar seu filho. Procura o pessoal, super bacana, uma parceria super legal, né, com o Atlético Paranaense. Isso. A gente conheceu o Caio, né, que sim, veio aqui, trabalhou lá no Atlético legal, Paranaense. Cara, realmente muito conhecimento de futebol de base, né, sempre bom realmente essas parcerias. E é claro, né, os times que já têm um pouco mais de estrutura conseguem, né, garimpar os talentos, né, para levar para as suas equipes principais. E agora a gente vai falar de um outro parceiro, que é o pessoal do FUT. Só dar um abraço aqui para o Leandro, ele que está mandando um abraço pessoal todo aqui do Conexão Esportes. Abraço, Leandro. E agradecendo o Marcelo e o Aleph, que estiveram lá na festa hoje de 1 ano. Ah, teve festa, então. Você recebeu o convite, Pedro? Nem sabia. Tudo liberado? Open Food? Beleza. Pois é. É, Leandro. Troféu joinha pra você. Já que ninguém me chamou, nem chamou o Pedro, nem chamou o Ale, só chamaram o Aleph e Marcelo, eles foram lá, né? Fizeram a parte deles e traz pra gente como que foi essa festinha de 1 ano do FUT. Sorte deles que eu não fui, né? Prejuízo menor, né? Criado para fomentar o futebol amador em Divinópolis, o FUT completou nesse mês de janeiro 1 ano de história. De lá para cá, o trabalho de divulgação gerou muitos frutos para o esporte. Então, nós trabalhamos esse ano, né, para valorizar o esporte amador. A gente entrou com o intuito de revolucionar o nosso esporte aqui. E para celebrar essa data tão especial, um campeonato foi disputado sem partidas de 2 tempos, tampouco prorrogações, mas sim desta maneira, na cobrança de pênaltis. Bom, é melhor deixar as cobranças para quem realmente entende do assunto, não é mesmo? Falando nisso, vamos explicar como essa competição aconteceu. No torneio, 13 duplas, com goleiro e batedor, participaram de disputas eliminatórias. Isso, a gente decidiu eleger os melhores batedores de pênaltis da cidade para celebrar esse 1 ano do FUT também. Porque a gente também está fazendo a premiação, né, das melhores equipes de futsal, dos melhores artilheiros, dos melhores goleiros. E para completar, a gente decidiu fazer um campeonato de pênaltis. Na decisão, a dupla de Pablo e Dudu superou a de Vitinho e Fabiano, garantindo o título em uma vitória por 4-1. Olha, o Leandro já está querendo se desculpar aqui. Falou que no final do ano vai ser Open Food. Então, Pedro, você não vai comer, porque a gente já vai estar fitness. Até lá eu já vou ter passado pelo dieta Só um adendo aqui, que a gente acabou de falar aqui do Camisa 10, o pessoal do Showball. A dupla vencedora representou o Showball lá no Campeonato de Pênaltis do FUT. Um grande abraço também pro pessoal do FUT e também os nossos agradecimentos a todo mundo lá. Vamos pro sorteio? Vamos. Peraí, deixa eu contar aqui. Não vamos falar nem da batida de pênalti que teve. Vamos ignorar. Não. A gente preferiu ignorar essa situação. Se a gente criasse um time aqui, nós tava perdido. Ainda bem que eu sou goleiro. Ainda bem que eu sou o técnico. Ou não, né? Que eu podia ser demitido. Ainda bem que eu sou o Ronaldo. Ainda bem que eu não vou jogar com vocês. Graças a Deus. Gente, Ale, vamos lá. De 1 a 40. 1 a 40. O povo tá querendo sorvete hoje. Não, tem que pensar. Nem pra cima, é o médio, 14. 14? Tchananã. Tomara que você jogue que eu conheço pra me dar o outro. Ele tá aproveitando os últimos minutos de gordice dele. Vê se acertou, né? Danilo, que fez o gol? Aí, Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, colocou Barcelos embaixo aqui. O Atlético empatou, né? O América tinha ganho o primeiro jogo, né? Na final, empatou, né? Jogando no Mineirão, e o Danilo Barcelos fez o gol já no finalzinho do jogo, né? O Danilo conseguiu fazer esse gol, o último título do América. Quem que era o técnico? Era o Enderson? Givanildo. Porque o Enderson ficou tanto tempo na América, eu vim voltei aqui. Depois o América foi pra Série A, depois demitiram com 5 rodadas. E o Danilo, eu falei que o rapaz do Vasco poderia ter acertado, porque hoje o Danilo tá no Vasco. Mas muita gente acertou. Todo mundo aqui que participou acertou. Quem leva 2 sorvetes do Mica precisa passar aqui para pegar com a gente o vale, tá? É o Fernando, lá do bairro Planalto, final do telefone 9238.
Fernando, assim que acabar o programa, eu te mando explicando tudo direitinho. O pessoal está perguntando que dia que vai ser o próximo jogo do Guarani. Sábado, gente, contra o Tupi, aqui no Farião. 5 da tarde. 5 horas. Só vai mudar para as 4 horas nos outros 2 jogos. Que já vai ter acabado o horário de ver. Contra o Tombense e contra o RT, mas mais para frente. E acabou Ituano e Santos 5-1 para Ituano. 5-1? 5-1. Torci para chegar Bom que o no São Paulo 7, na coletiva ninguém entende o que fala, né? Então... Deixa eu mandar uns abraços aqui. Um abraço pro Jefferson, do bairro Belvedere. Um abraço pro Wellington Souza, do bairro Alvorada. Tô mandando pro pessoal que participou aqui, se eu consigo ver todos. Alguns, né? Porque eu não vou conseguir mandar para todo mundo, gente. Você sabe que sempre que eu posso, eu consigo. Um abraço para Gabriele Tavares, para o André Camargos, para a Vanderleia, para o Estélio, para o Daniel, do bairro Esplanada. Alês, quer mandar abraço para alguém? Que a gente já está quase indo embora. Vou registrar aqui o pessoal de Nova Lima também. Tô esquecendo de uma pessoa. Pode falar, Alê. Muito legal lá o tratamento que a gente teve, eu e o Aleph, nós tivemos lá no estádio Castor. Fiquei com ciúmes, tá? Depois o pessoal te rouba e aí eu não vou gostar disso, não. Que isso. O pessoal lá, o Rodrigo e o José Gustavo, lá de Nova Lima, lá o pessoal que cuida da administração do campo, faço questão de citar porque a gente foi muito bem tratado, não só pela questão de lanche, água, essas coisas, mas com muita educação. Próxima vez aí o Pedro vai, tem lanche lá? Aqui no Farião também tem, não, viu, também, gente? Tô brincando. Lá foi muito legal, né? A gente foi muito bem tratado por questão de educação das pessoas, acho que isso é muito importante, como aqui também. O Felipe Shade também, o pessoal da estatística da Federação Mineira, que antes ele trabalhava com estatística de jogos, realmente, de questão de números, realmente, agora ele está na Federação Mineira, encontrou a gente lá, manda um abraço. O pessoal da TV Banqueta também, que é a TV de Nova Lima, TV online, né? O pessoal Fred e o Eli, também o pessoal lá que faz um trabalho muito legal na região de Nova Lima, a gente bateu um papo lá também. E um abraço a todos que estão assistindo, o pessoal de Itaúna também sempre ligado, Patrícia está sempre ligada, o Maicon também, a Jennifer também, um abraço. É aquela, Jennifer. A Jennifer. Sempre ligada e mandar um abraço para ela. E um abraço também a todos que estão assistindo e torcendo para que o Guarani no próximo sábado possa estar aí vencendo sua primeira partida na competição. Eu dei tchau, mas espera aí que eu tenho uma última coisinha para falar. O Enzo, gente, vocês lembram do Enzo? Aquele garotinho super esperto, inteligente, do kart. Ele está em São Paulo, lá em Interlagos. E o pai, né, Leonardo, o pai, mandou pra gente essas fotos. Machucou, tadinho. Ele machucou, Aleph? Machucou na última volta. Oh, meu Deus, o Enzo, melhoras pra você. Todo grande corredor passa por essa. Sim. Relaxa. Eu só consigo lembrar de eu perguntando pra ele, o que passa na sua cabeça? Não só quando você entra na pista, só passa que eu tenho que ultrapassar. Ele é super focado, assim, super decidido. Tá aí o vídeo do Enzo lá na corrida. Um abraço pro Enzo e pro Leonardo. Tá sempre contribuindo com a gente e a gente adora contar essas histórias, né? Sempre falo que o Conexão é muito mais do que só futebol, né? A gente gosta mesmo de falar de esporte, de todos os esportes. Enzo, melhoras pra você, viu? Vai recuperar rapidinho. Pedro, abraço pra alguém? Vambora? Vamos mandar um abraço pra todo mundo que assistiu a gente, pessoal da minha família, minha namorada também, né? Que tá lá sempre acompanhando. E pedir para que todo mundo, né, que puder no sábado, vá ao Farião, apoie o Guarani, que é muito importante que o time vença essa partida e com a força da torcida vai se tornar menos difícil, né? Marcelo, um abraço para alguém? Sim. Primeiramente, um agradecimento pelo espaço aqui. Contem sempre comigo pela ajuda e o que precisar, a gente está aqui à disposição. Um abraço para o nosso parceiro Aleph, que ontem completou aí mais um ano de vida. Verdade, Aleph! do céu! A gente não esqueceu, a gente só estava esperando chegar ao final do programa. Um grande abraço, Aleph, feliz aniversário. 58 anos o Aleph fez, tá bem legal ainda. Exatamente. Um abraço para o pessoal que está acompanhando de casa, né? Todo mundo que está acompanhando e reforçar o apelo aqui dos meus colegas de bancada. Sábado, vão ao Farião, prestigiem o Guarani, apoiem os 90 minutos, porque isso vai ser de suma importância para a sequência agora do Guarani no Campeonato Mineiro. Isso aí, a gente vai estar lá também, todo mundo. Estaremos. O último abraço aqui para o Max. O Max, que eu brinco que é treinador de todo mundo. Treinador do Dínamo, do Peixe Lages e do Leão também. Então parece que também. Um abraço, viu, Max? O Max que sempre participa com a gente. Um abraço para o Leão também, lá do bairro São Judas. E por hoje é só, a gente está ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, com a primeira vitória do Guarani no Campeonato Mineiro. Reforço o apelo dos meninos. Vão lá, prestigiem o Bugre.
o time precisa do apoio. Foi tão legal no módulo 2, né? Vamos continuar daquele jeito, naquele mesmo ritmo, gritando, vamos pra cima, bugre, né? Que vai dar certo, né, Ale? Com certeza. E até semana que vem, um abraço super especial pro Aleph, que fez aniversário ontem. 58 anos. Gente, até semana que vem. Lembrando que a reprise é amanhã às 15h30 da tarde. Se você perdeu hoje, acompanhe amanhã. Tchauzinho e até semana que vem.